Olá, tudo bem? Este é o podcast especial dedicado ao Abril Laranja, um mês voltado à prevenção da crueldade contra os animais. Este evento é promovido pela Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Araraquara em atendimento à Lei nº 10.184 de 2021, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Araraquara a campanha de conscientização Abril Laranja, mês de prevenção à crueldade animal. Eu sou Chico de Assis e, ao lado da presidente da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Araraquara, a vereadora Luna Meyer, vamos discorrer sobre o assunto, conduzir uma discussão fundamental sobre os direitos e também a proteção aos animais. Esta conversa será feita com a advogada Carol Matos Galvão, ela é coordenadora executiva de bem-estar animal da Prefeitura do município de Araraquara, e também Ana Flávia Barreto, ela é presidente da comissão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Araraquara, que trata da proteção e defesa dos animais. Nós vamos abordar aqui temas críticos, sensíveis dos tratos aos animais, a importância do bem-estar animal e como cada um de nós pode fazer a diferença, como adquirir essa consciência. Tudo bem, vereadora Luna Meyer, que é autora, inclusive, de uma série de medidas aqui na Câmara Municipal de Araraquara voltada à proteção dos animais. Um prazer estar aqui hoje, Chico, um prazer, Carol, Ana Flávia. Uma honra imensa ter vocês que fazem um trabalho tão significativo aqui na cidade, cada uma na sua esfera, né? Mas extremamente necessário, uma honra. E mesmo não estando mais em abril, esse podcast ele é extremamente necessário, porque são informações básicas que a gente vai procurar trazer aqui hoje, que todo munícipe, todo cidadão precisa saber para poder conduzir melhor essas situações de maus tratos, porque muito da questão dos maus tratos advém justamente da falta de conhecimento da população de procurar os canais certos na hora de protocolar essas denúncias, né? E de esperar soluções sem tomar as atitudes corretas. Então, hoje a gente tem aqui, acima de tudo, o objetivo de conscientizar a população do como usar essas ferramentas, porque por serem legislações novas, e que ainda estão sendo construídas, ainda não são perfeitas, muitas pessoas não conhecem, não fazem ideia do como usa, não fazem ideia de quem de fato apura cada questão, e são muitas questões. Então, eu espero realmente que hoje a gente consiga fazer um compilado aqui de informações que vai seguir sendo útil para toda e qualquer pessoa que quiser apoiar os animais, quiser fazer a denúncia correta e, acima de tudo, promover a punição por esses maus tratos, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem no país como um todo, não é só em Araraquara, e aí realmente engrenar nessa caminhada contra os maus tratos dos animais. Sejam muito bem-vindas e gratidão, Chico, por estar aqui conosco hoje também. Eu saco um elemento aí da sua fala, que é inclusive a definição, né, do que é maus tratos. Às vezes algumas pessoas aí acabam praticando algumas coisas que não compreendem aquilo como um maltrato. E essa é a primeira pergunta, o primeiro bloco dessa nossa conversa no podcast, vai tratar de conscientização e educação. Então, eu já pedindo a saudação e já dirigindo a palavra a Carol Galvão, eu já pergunto sobre a definição do que é maus tratos. Bom, primeiramente agradeço o convite, a oportunidade, né, de estarmos aqui para a gente poder esclarecer alguns pontos. E a questão dos maus tratos ela é bastante complexa na sua definição, porque ela não tem, a gente fala tecnicamente, né, ela não tem um rol taxativo, ela tem um rol exemplificativo, porque, infelizmente, a maldade humana ela é capaz de praticar os maus tratos das mais diversas maneiras. Então, a população, de um modo geral, ela está mais acostumada quando ocorre agressão física, quando ocorre cerceamento de alimentação, água, abrigo. Então, essas são as formas mais comuns que nós encontramos. Mas a gente não pode deixar de falar também que existe a violência psicológica ao animal. Você deixar um animal num espaço pequeno, sem qualquer tipo de interação, a partir do momento, né, os animais são seres sociais também, cientificamente comprovado. Então, existem várias maneiras de se praticar os maus tratos.
E o mais importante de tudo, né, que eu acho que, embora a gente esteja gravando o podcast em maio, falando do Abril Laranja, essa campanha de prevenção à crueldade, ela tem que acontecer todos os dias, todos os meses, todos os anos, porque, infelizmente, a prática de maus tratos ela existe, ela é grande, né, no Brasil como um todo, e eu sempre digo que quem maltrata animais também maltrata pessoas. Então, a prevenção aos maus-tratos animais, nós também estamos prevenindo maus-tratos a pessoas. Eu poderia entender como maus-tratos tentar, por exemplo, abrigar um animal de rua em casa e ele não quer ficar, eu insistir para que ele fique? Então, Chico, existem animais que eles estão acostumados a ficarem nas ruas. Eu falo que existem animais que eles vivem melhor nas ruas do que em abrigos, porque as pessoas, elas tratam a proteção animal como se ela só funcionasse se você recolhesse o animal. Isso a gente está falando de bem-estar, falando de protetor. E não é isso, e não é assim que funciona. Cada animal, ele é um ser individual, ele é um ser senciente, reconhecido inclusive por legislações internacionais. E ele tem a liberdade dele, ele tem a vontade, ele consegue exprimir a vontade dele. Então, existem animais que não se acostumam realmente a ficar dentro de casa. É bem complexa essa discussão, tanto é que, em virtude disso, existem legislações, inclusive em Araraquara, né, foi sancionado no final do ano passado, né, de autoria da Luna, a lei do animal comunitário para realmente regrar isso no município. Embora a figura do animal comunitário já exista em âmbito estadual desde 2008, veio agora a legislação municipal justamente para tratar daquele animal que escolheu aquela comunidade para viver. Então, cada situação tem que ser analisada individualmente. É verdade, eu tentei abrigar um lá, ele fez um escândalo no portão, ele queria ficar do lado de fora, aí tem casinha, tem comida, tem água para ele debaixo de uma árvore. E ele está bem. Todo mundo ajuda, ele está ali, brinca com todo mundo, dá atenção para todo mundo. É isso. E é uma graça, né? É isso. E a obrigação do poder público nessa situação é fazer o controle populacional desses animais em situação de rua, esses animais comunitários, né? Então, isso também é instituído através de legislação, porque assim ele não procria, assim ele tem a saúde dele preservada, né? Então, eu falo que é sempre a parceria sociedade civil-poder público, senão as coisas realmente não funcionam bem. É certo. Agora, dirigindo a pergunta, a Ana Flávia Barreto, também ouvindo sua saudação, falar um pouco da proteção legal aos animais. O que existe de proteção legal aos animais e como isso está caminhando, se está evoluindo ou involuindo? Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, queria agradecer também pelo convite, né, pela presença, por poder estar aqui complementando a fala da Carol, a fala da Luna, né, e também compartilhando aí um pouco dos meus conhecimentos. Então, sobre as leis, né, a gente tem, a mais conhecida é a Lei de Crime Ambiental, né, que foi a primeira aí que teve a previsão dos maus tratos como crime, né, e ela teve em 2020 uma agravante, né, que a gente chama de Lei Sanção, que foi uma lei que veio para agravar a pena de maus tratos para animais domésticos, né, que no caso seria o cão e o gato. Então, assim, primeira lei, Lei de Crimes Ambientais, né, tem aí a sua abrangência nacional, né, e ela previa os maus tratos para qualquer tipo de animal. Então, animal exótico, silvestre, animal doméstico, né. Em 2020 veio a Lei Sanção para agravar a pena, que antes era de 3 meses a 1 ano de detenção, de 2 a 5 anos de reclusão para quem maltratar cão e gato, né? Então, a gente também sempre faz a gente frisa, né, que a Lei Sanção, ela agrava a pena só para cão e gato. Por quê? Porque são os animais que comumente sofrem mais maus tratos, né, por estarem aí convivendo com seres humanos, né, diariamente. Então, a gente tem a Lei Sanção, né, que prevê esse aumento, né, e a Lei de Crimes Ambientais, que continua aí vigorando em relação também aos outros animais, aos maus tratos de animais exóticos, animais silvestres, dentre outros. Você falou sobre legislação, sobre leis que agravaram penas, sanções, punições, enfim, mas o ideal seria a conscientização, seria não precisar dessas leis. Seria não precisar, ou pelo menos a gente ter a efetividade dessas leis, né? Aqui em Araraquara também, queria até fazer um gancho, que aqui na cidade de Araraquara, né, como tem essa competência aí para o município também legislar sobre algumas questões da causa animal, aqui em Araraquara a gente tem diversas outras leis, né, que complementam, né? A gente tem lei que proíbe a tração animal.
Então, aqui em Araraquara, a gente tem uma lei que proíbe carroças, né, principalmente. A gente tem a lei que proíbe a soltura de fogos com estampidos, né, aqueles fogos que fazem barulhos, né, e com certeza aí incomodam muitos animais. A gente tem a lei que obriga a microchipagem, né? Poucas pessoas aqui na cidade de Araraquara sabem disso, né? Que todo mundo aqui, todos os cidadãos de Araraquara têm a obrigação de microchipar seus animais. Então, assim, aqui em Araraquara a gente tem essas complementações de leis, tá? A gente tem a lei do animal comunitário, que a Carol também comentou, que é uma lei nova, né? Que também foi de autoria da aluna, né? E essa lei realmente regulamenta esses animais comunitários, porque isso daí gerava muita discussão, né, desses animais que ficavam na rua, né, ou até animais dentro de condomínios, que também geravam muita discussão, porque dentro dos condomínios fechados existem animais comunitários, né, que frequentam aquele local, e poucas pessoas sabem, e muitas vezes isso gerava uma discussão também entre os condôminos, né, entre as pessoas que estavam lá. Então, essa lei também... Você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta para você, porque até para melhor delinear. Como é que fica, já que a gente tem essa lei do animal comunitário, que ela versa ali sobre espaços públicos e espaços da prefeitura? Do ponto de vista do condomínio, como fica? Porque dentro do meu entendimento, as regras de cada um dos condomínios são definidas ali pelo coletivo, por assembleia, né? Afinal, aquilo ali é um espaço particular, é diferente do espaço público que a lei fala. Então, por vezes, eu percebo que ocorrem muitos atritos nos condomínios nesse sentido, de que a pessoa quer cuidar do animal comunitário, muitas vezes, inclusive, dentro da própria casa dela, ali do condomínio, por exemplo, ela quer deixar ali uma comidinha, uma aguinha, e aí acaba tendo o atrito com o síndico. Aí eu queria que ambas falassem, que eu sei que a Carol também acaba, inevitavelmente, lidando muito com isso lá pelo bem-estar animal, o como que a gente... conduz e orienta essas pessoas, né? Se realmente ali o condomínio vai estar, vamos dizer, infringindo essa lei ou não. E outra coisa que eu acho importante pontuar acerca da lei do animal comunitário é que existem locais, repartições públicas, que elas têm leis superiores que acabam bloqueando a presença de animais lá, que foram outros problemas que eu acabei encontrando via gabinete. Explico. Vamos supor, uma creche, um SER, que tem um tanque de areia. Não pode cuidar de gato lá, porque você está gerando uma questão de vigilância sanitária, entendeu? Então, não adianta vir com essa lei do animal comunitário falando que pode cuidar do animal ali, porque, infelizmente, essa lei acabou gerando esse problema. Algumas pessoas que insistiam em cuidar nessas repartições públicas que não pode, por questão de uma norma de Anvisa ou uma norma ambiental, né? Teve recentemente, inclusive, um caso no Parque do Bassalto, que tinha um grupo de funcionários que cuidava dos animais lá dentro do Parque do Bassalto. Aí veio a normativa para eles pararem de cuidar. Eles mostraram a lei, ficaram assim bem bravos, mas não pode, porque é uma reserva ambiental. E se você tem animais, exato, você tem animais silvestres lá, você não pode cruzar com a presença de doméstico por uma questão de predação. Você, por exemplo, tinham cães lá, muitos cachorros. O cachorro começa a caçar passarinho, né? Um animal que era para estar se sentindo seguro ali não consegue se sentir seguro porque tem a presença do doméstico. Então, é importante ressaltar que essa lei do animal comunitário, quando a gente está falando de espaço público, a gente está falando de rua, de calçada, de praças, de espaços adequados para a recepção desses animais. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da questão do condomínio. Então, o que acontece é o seguinte, Luna, eu acho que tudo também se parte do bom senso, né? Então, vamos falar, se a gente estiver falando num condomínio de casas, existe a possibilidade dos animais adentrarem, a menos que eles fechem tudo. Então, e sempre vai ter alguém ali que se compadece. Então, assim, o direito animal, ele é transversal, ele conversa com vários ramos do direito. Então, a gente falando nessa questão condominial, é o que eu acabo sugerindo para vários advogados que atuam com relação ao condomínio, que se forme uma comissão PET para que se defina. Porque tem condomínio, por exemplo, tem condomínio que tem coelho, aqui em Araraquara, muitos coelhos, inclusive, porque é numa área um pouco mais afastada.
Tem condomínio que tem as galinhas, que Galinha existe d'Angola. uma discussão legislativa sobre isso por questão sanitária. Tem gatos, que as pessoas alimentam, e a gente sabe que a partir do momento que você está alimentando o gato ali, ele vai permanecer, ele se acostuma com aquilo. Então, vai muito da questão do bom senso. Porém, embora a legislação municipal regulamente a questão de órgãos públicos, nós temos a lei estadual que regulamenta o animal comunitário. Então, esse animal tem que ser respeitado. Tanto que é muito comum ações judiciais no sentido de obrigar o condomínio a autorizar a permanência do animal ali. Então, ele não pode proibir, né? Embora seja um espaço privado e etc., eles possuam as regras através das assembleias e tudo mais, existem outras leis que discorrem sobre isso e eles também têm que respeitar essa legislação. E o mais importante, tem que respeitar os animais também. Né? Os animais, agora, aí, com a nova reforma do Código Civil, os animais eles vão ganhar outro status. Né? Eles não serão mais vistos como coisa, porque existe essa discussão também. No Código Civil, eles são considerados coisa. A Constituição Federal, que é de 88, ela considera o animal como senciente, porque a partir do momento que ela coloca a vedação da crueldade animal, só pode ser vítima de crueldade quem sente. Então, os animais são seres sencientes. A partir do momento que eles estão inseridos na sociedade, eles têm que ter os seus direitos respeitados, sim. Então, é esse o debate. Com relação à questão das escolas, a gente sabe, essa questão do tanque de areia ela é muito antiga a qualquer legislação. Aí que eu falo da questão do bom senso. Existem várias unidades escolares que possuem animais comunitários, várias. Não estou falando de Araraquara, estou falando em nível nacional. E aí se regulamenta onde se alimenta esses animais. Por exemplo, a Unesp. A Unesp existia um problema de proliferação, procriação desenfreada dos animais, né, dos gatinhos. E a forma como eles estavam dispondo a alimentação deles estava inadequada, estava causando um problema para quem não gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, o que a gente faz? A gente adequa. Né? Então, o que foi feito? Esses animais vêm sendo castrados ao longo aí desses anos. Tem animal lá que tem até crachá, que já foi até matéria de jornal. Sim. Né? E aí, o pessoal que cuida, que gosta, foi orientado aonde deixar a alimentação para que não interfira aí na boa convivência entre humanos e não humanos. E deu tudo certo. Então, vai muito da questão do bom senso. Né? Eu já vi creches com cachorros comunitários e que a convivência com as crianças foi extremamente benéfica, porque a gente sabe que a convivência com o animal ela é extremamente benéfica para o ser humano. Então, as pessoas elas precisam... Eu falo direto isso, é até repetitivo. Eu falo, a partir do momento que a gente domesticou, a gente tem a obrigação de dar os cuidados. Sim. Né? Eles são seres sociais, eles precisam da gente. Então, assim... Nenhuma legislação vai ser suficiente para prever todas as possibilidades do que pode acontecer. Então, nós, como racionais da história, a gente tem que ter o bom senso de saber conduzir isso da melhor forma possível para eles. Perfeito. Ana Flávia? Complementando, né, na verdade, finalizando aqui a questão das leis, né, acho que a fala da Carol foi extremamente completa, né, principalmente por ela estar mais habituada com os casos mesmos, né, que acontecem aqui na cidade. Né, dessa questão dos animais em condomínios, dos animais em escola, né? Então, acho que a fala dela foi bem completa. E essa questão do bom senso que ela fala, acho que é o principal, né? Porque a gente tem a lei, né? A gente tem os animais, a gente tem a lei, né? Que prevê aí uma punição pelos maus tratos, mas a gente tem uma resistência muito grande dos chefes de polícia. Na aplicação. Na aplicação, na efetivação da lei mesmo, sabe? Uhum. Então, a gente tem uma... O flagrante, principalmente. Uma resistência muito, muito grande, principalmente ao flagrante. Porque isso foi uma coisa que mudou com a lei sanção. Tem situação pior, inclusive, até na aplicação da lei da violência contra a mulher, já tem dificuldade, né? Imagina. Exatamente. Os animais, né? Eles... Depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Eles ainda são tratados como algo secundário, algo menos importante. Sim. Do que outras questões, né? Então, assim, é isso... O caso anterior também. É isso que você falou. Eu acho que tudo precisa começar realmente da conscientização. Porque quando as pessoas começarem a entender a importância dos animais, né, na sociedade... Começar a considerar a senciência dele, que nem a Carol falou, porque os animais eles sentem dor, eles sentem saudade, eles sentem tristeza, eles sentem ansiedade, né? E ele ainda é tratado como coisa pelo nosso atual Código Civil, que é um embate que a gente tem, falando juridicamente, né, em ações, nas próprias ações, a gente ter que tratar o animal como coisa.
Então, assim, isso também é algo muito difícil. A gente defende muito, né, essa objetificação do animal, mas quando a gente precisa, dentro de um processo, né, tratar sobre alguma questão animal, a gente tem que tratar o animal como coisa, porque a gente tem que seguir as leis do Código Civil. Alguém saberia me dizer se nessa proposta de reforma do Código Civil isso muda ou não? Tem várias Muda. questões que então, mudam. muda, né? mas muda. Inclusive, a gente tem um animalista na comissão, né, que é o Vicente Ataíde, que é juiz federal lá em Curitiba, autor de vários livros, uma das referências em direito animal no Brasil. E ele compõe a comissão, o que os animalistas ficaram muito felizes, porque quando que nós imaginaríamos que teria um advogado animalista na comissão do Código Civil para justamente trazer a questão do animal. Porém, existe a mudança, porém ela fica sujeita à regulamentação. Então, tem que pressionar para que essa regulamentação saia logo, porque enquanto não sai essa regulamentação, eles continuam sendo coisa. Então, essa regulamentação precisa sair urgentemente para que eles sejam considerados sujeitos de direitos e a gente consiga fazer uma discussão mais razoável para a condição dos animais, né? Embora, Chico, a gente veja também que existem alguns estados que já admitem os animais no polo ativo de ações. Então, por exemplo, animais vítimas de maus tratos, ele, óbvio, representado por uma associação, enfim, ele atua no polo ativo como vítima, requerendo a reparação. E nós já temos alguns julgados procedentes, né, que foram procedentes e criaram precedentes aí para os advogados que atuam na área, o que tem sido muito importante. Agora, a gente trazendo essa reforma, a reforma saindo e adequando a condição dos animais na legislação, vai ficar muito mais fácil para trabalhar. Né? E também contando com a sensibilidade do judiciário. Né? Certo. Antes de eu partir para a última pergunta desse bloco sobre conscientização e também educação, você tem uma observação para fazer sobre o comentário anterior que eu fiz? Ah, sim, que a Ana Flávia comentou da resistência, né, do flagrante, etc., da gente muitas vezes ter que falar, olha, a legislação agora com a alteração da lei sanção, ela permite o flagrante e ter a resistência da autoridade policial em registrar o flagrante. Dá a impressão assim, mas por causa de um animal eu vou registrar, eu vou levar a pessoa para a delegacia? Vai, porque a lei autoriza. Só cortando um pouquinho, inclusive a própria comissão ela faz diversas representações, né, por conta dessas questões, de muitos casos, né, que teria que ser feito o flagrante, né, não foi registrado o flagrante. E aí, nesse momento, a comissão entra mesmo e representa ali o chefe de polícia, né, por conta dele literalmente não ter cumprido a lei. Porque se a lei prevê o flagrante, então ele tem que cumprir a lei e ele tem que decretar o flagrante. Cumpra-se. Cumpra-se. E aí, a questão que você comentou da violência doméstica, eu ouvi, quando sancionou a Maria da Penha, também foi assim até acostumar. Não é assim até acostumar. A lei existe, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso está na lei de introdução ao Código Civil, inclusive. Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ainda mais agente público. Então, já me deparei, sim, com situações em que o agente público falou assim, mas quando mudou? E agora? De não saber qual vai ser o procedimento adotado diante da alteração da legislação, sendo que foi dada uma publicidade imensa, porque, para quem não se lembra do Sansão, o Sansão é um pitbull que foi agredido, ele perdeu as 2 patas dianteiras, inclusive na sanção da lei ele compareceu, foi uma mobilização nacional muito grande e foi um avanço. Né? Embora especista, porque só para cão e gato, né? que nem a Ana Flávia disse, mas é um avanço, porque eu falo que a causa animal assim não dá para dar saltos. A causa animal ela é degrau em degrau. Porque se a gente for pensar na questão dos animais de grande porte, né, no agro como um todo, os animais sofrem muito também. Né? A gente tem aí um movimento muito importante contra a exportação de animais vivos. Sim. São milhares de animais que são exportados vivos lotam o navio inteiro. Que lotam o navio, que são em condições degradantes. Eu falo da questão do abate humanitário, eu falo, nossa, como que você vai, né? Olha, eu estou te matando, mas é com carinho, tá? É com cuidado. Então, é uma questão muito mais complexa. Como a mobilização e as pessoas elas acabam se sensibilizando mais na questão do cão e gato, que são os animais que estão mais próximos, né, a elas como um todo, a legislação vem, em virtude disso, só tratar, né, tem um parágrafo específico dentro do artigo 32 da Lei 9.605, de 98, então ela tem um parágrafo específico falando de cão e gato. E aí os animalistas como um todo se rebelam aí para que os animais de grande porte, os animais de outras espécies também sejam contemplados, mas essa é uma discussão
É uma discussão um pouco mais difícil, porque a gente acaba brigando com coisas maiores, né? Eu falo interesses maiores. Interesses maiores. Mais então, rentáveis. acaba sendo um pouco mais difícil mesmo a gente conseguir abranger também esses animais de grande porte, né? Mas é uma meta também, né, que nós temos. Eu poderia, na próxima pergunta, a última proposta aqui para esse bloco, tratar da importância da conscientização pública no país todo, mas é uma coisa muito ampla. Então, vamos tratar de Araraquara. Qual a importância da conscientização pública e o que está acontecendo em Araraquara, como tem sido esses últimos anos? Inclusive, até uma ativista foi eleita vereadora na cidade, né? Pois é, eu falo que realmente as pessoas elas têm se importado mais, elas têm se indignado mais, os animais eles têm ganhado um espaço nos últimos anos muito significativo dentro da sociedade, dentro das famílias, né? Hoje em dia já há o reconhecimento da família multiespécie, né, que é composta por membros humanos e não humanos. Eu sou prova disso, porque geralmente eu trago a minha não humana comigo, mas hoje ela não veio. E então eu acho que assim a conscientização, principalmente eu falo que educação de base, né? As crianças, quando eu percebo que quando a gente faz alguns movimentos nas escolas, perguntar como que seu bichinho é cuidado, porque criança não mente, né? Então ela vai falar se o bichinho fica amarrado no fundo do quintal, se o bichinho fica no quintal, se o bichinho fica dentro de casa. É óbvio, né, Chico, que a gente tem que lidar com a realidade. Não é porque eu crio a minha cachorra no sofá, na cama, etc., que eu vou querer que a outra pessoa crie também. Mas ele tem que ser criado com dignidade. Né? E o que é ter dignidade? Alimento de qualidade, hidratação, abrigo, atendimento médico veterinário quando necessário, enfim, todo o suporte para que aquele animal viva bem. Hoje em dia, um animal ele vive em média 15 anos, é bastante tempo. Com o avançar da idade, eles precisam mais da gente. Então, eu acho que é muito importante essa questão da conscientização das crianças. E aí a gente tem feito vários movimentos usando as redes sociais, né, que é o que tem mais alcance hoje. Agora, inclusive, a SECOM está lançando uns vídeos muito bacanas nas redes aí, tanto do Bem-Estar quanto da Prefeitura, de cuidados básicos. Então, a gente elegeu alguns temas e aí, a cada 2 dias, 3 dias, o pessoal está lançando esses vídeos com esses cuidados básicos que as pessoas precisam ter. Porque, muitas vezes, é uma cultura enraizada que as pessoas não tinham, que as pessoas antigamente não tinham esse cuidado, esse carinho e etc. Os animais eles eram mais usados para guarda, gato era para colaborar com comer rato, né? Então isso tem mudado. É devagar, né? Não é uma coisa que vai melhorar da noite para o dia. Mas a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, porque eu acho que devagar as coisas vão avançando. E aí, quando perguntam, o número de denúncias aumentou? Aumentou. A gente percebe que a cada ano aumenta mais. Aumenta porque tem mais ocorrência ou aumenta porque tem mais conscientização e observação? Eu acho que é porque tem mais conscientização e observação. Porque antes a pessoa não se incomodava. Ela passava e via um animal acorrentado no quintal do vizinho e falava, deixa, é normal. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia, qualquer situação, as pessoas se indignam. Lógico que existem casos e casos, né? Que foi aquilo que eu falei no começo. Não dá para eu exigir que o outro crie o animal da forma que eu crio. Ele tem que dar as condições necessárias para que aquele animal viva bem. Mas ninguém tem um cardápio de como você vai... Não, você só vai cuidar bem se você fizer isso e isso. Cada pessoa também cuida dentro da sua condição, que a gente sabe que hoje em dia o mercado pet ele tem para todos os bolsos, né? Sim. Então a gente precisa, foi o que eu falei, lidar um pouco com a realidade. Inclusive uma questão que você deve lidar bastante é do pessoal que vira e mexe, chega uma denúncia assim para mim, o cachorro fica sozinho lá no comércio, aí tem água, tem comida, tem casinha, tem tudo, vive perfeitamente bem, mas ele fica sozinho realmente. Aí eu falo para a pessoa, falei, não é o ideal, obviamente, seria melhor se ele tivesse um companheirinho, mas e aí não tem maltrato nenhum nessa situação. E aí a gente enfrenta muito, que nem eu repito, sempre vou reforçar isso, que canil e gatil são locais de passagem, não locais para que eles passem a vida toda. Desde que eu estou no Bem-Estar, eu vi o óbito de vários animais idosos que morreram no canil sem ter uma família. Então, muita gente fala assim, mas lá ele tem água e tem comida. Tá, mas ele não tem uma família.
E a partir do momento que é um animal social, ele precisa de uma família. E a gente sabe que o canil e o gatinho ele é um ambiente extremamente estressor. Aqui, cada município tem a sua política pública, né? Tem muita gente que acha que o bem-estar atua na região. O bem-estar ele é um órgão municipal. Então, assim, eles têm atendimento médico veterinário, têm ração de qualidade, eles têm o suporte que eles precisam, mas não tem como você dar amor e carinho para 650 animais abrigados. É impossível. E existe um curso que é de um pessoal do Sul, que chama Medicina Veterinária do Coletivo, que eu fiz há 2 anos, e que eles mostram com dados como o canil e o gatinho é um ambiente estressor. E o que isso promove? Queda de imunidade, eles podem ficar doentes com muito mais frequência. E bicho morre de tristeza, caso as pessoas não saibam. O bicho morre de tristeza. Exato. De tristeza, né? Então, quando alguém vem e fala, ai, mas eu prefiro ali, eu falo, você já foi no canil? Ah, eu não tenho coragem. Eu falo, então coragem de mandar para lá tem, coragem de lá ver, não. Então, assim, as pessoas realmente precisam se conscientizar que o animal faz parte da família, que não é porque engravidou que vai doar o animal, não é porque mudou para um apartamento, mudou de cidade, se separou, o ente querido faleceu. A gente lida com essas questões diariamente de pessoas querendo abandonar os animais pelos mais variados motivos. Na verdade, é nem um abandono, é um descarte. É um descarte, achando que nós somos um depósito, né? Que trata como se fosse um depósito. E aí eu até puxo o gancho para a questão de quando falece o tutor do animal, que eu já passei por isso pessoalmente, eu falo, gente, cadê o respeito com a memória daquele ente querido que se foi? Né? A avó do meu marido faleceu, eu estava prestes a casar e ela deixou uma cachorrinha. E aí a família dele, a minha sogra queria muito ficar com a cachorrinha, só que ela tinha 5 animais na época e a Cida não era uma cachorra muito sociável. Ela era meio nervosa. E aí eu casei e aí a Cida vai ficar conosco, né? E ela ficou conosco por 5 anos. Ela veio com 12, ela ficou até os 17 anos com a gente. Tanto que ela está na cartilha do bem-estar, no carnê do IPTU, eu falo, né? Ela virou, né, um símbolo. Só que ela era nervosa, ela não era muito dócil com as pessoas, não. E aí, quando a Cida, morreu, que fez 2 anos esse ano, eu falei assim, agora a gente está devolvendo ela para a avó, né? E sinto muita falta dela até hoje, lógico, ela foi uma cachorra maravilhosa. Mas eu falo assim, foi um respeito com a memória da tutora dela. Foi um respeito e ela era uma memória viva da avó ali. Então, quando ela faleceu, a gente falou, agora a gente está devolvendo ela para a primeira tutora. Então, eu acho que as pessoas têm que ter respeito com esses animais, sabe? Porque se a pessoa teve o animal até ali, poxa, ela gostava daquele bicho e você vai pegar e vai descartar? Sabe? Então, as pessoas precisam ter mais humanidade com os bichos, porque eles sentem muito. Eu falo, é uma situação assim que, quando a gente fala de causa animal, as pessoas pensam nessas questões de legislação, nessas questões de punição pelos maus tratos, mas assim, a gente vê que a gente enfrenta problemas corriqueiros do dia a dia dentro da questão animal, que nem a Carol falou. Então, assim, um tutor falece, quem que vai ficar com esse animal? Quem que vai ser responsável por esse animal? Isso daí é uma questão assim corriqueira do dia a dia que acontece diariamente, né? E muitas vezes a gente vê os familiares descartando, o animal ficando abandonado. Essa questão também de separação. Hoje, né, a gente tem a gente já viu algumas decisões, né, que existe a definição de guarda e alimentos para um animal, né? O animal ele é colocado ali como uma pessoa da família, literalmente como um filho, e dentro das ações familiaristas a gente consegue estabelecer uma guarda compartilhada, uma guarda lateral, um pagamento de pensão para um animal, né? Isso daí também é uma forma, né, que a gente vê que realmente o animal está começando a ser reconhecido como um ente senciente aí, né? Mas essas questões, a gente ainda precisa consertar muita coisa pequena e corriqueira, né, do dia a dia, como essas questões de falecimento, de separação. Separou, eu não quero ficar com o animal, eu também não quero ficar com o animal, e aí descarta. Né? Então, vou mudar de cidade, vou mudar de casa, e descarta o animal como se fosse um móvel antigo. Entendeu? Então, assim, são situações pequenas que a gente ainda precisa lidar com essas situações pequenas para conseguir lidar com os problemas maiores também. Essa semana a gente lidou com uma situação muito, assim, inédita lá no Bem-Estar. Há algum tempo, um casal adotou um animal e esse casal se separou. E aí eles foram lá no Bem-Estar porque a esposa ia ficar com o animal e ele estava muito triste porque ele ia ficar sem o animal. Aí ele foi lá e adotou outro. Então, assim, que as pessoas tristes pela separação,
mas mais um animal ganhou uma família. Se todas as Maravilhoso. pessoas tivessem essa conscientização, né? Bom, e aí, aproveitando um pouco o gancho disso, que vocês trouxeram um pouco dessa problemática, né, do descarte, inclusive aqui eu trago a observação de que a política de recolhimento de todo e qualquer animal de rua, de rua ou com tutora, ela é inviável. Porque se houvesse um dispositivo público que recolhesse todos os animais adultos e saudáveis da rua, aí que as pessoas iam abandonar mais. Então, acho que é muito importante trazer essa visão para a população. O combate ao abandono é pela lei, é pela criminalização, porque as pessoas elas precisam entender a responsabilidade de você tutelar um animal. Né? E não o bem-estar animal recolhendo todo e qualquer animal que apareça. E aí eu pergunto para vocês duas, que eu tenho certeza que ambas acabam passando, quais são os principais problemas e desafios que vocês consideram que a gente tem dentro dessa pauta? Os problemas mais recorrentes que surgem. Né? A gente passou agora pela questão do falecimento, das pessoas quererem que recolha, e quais outras questões vocês poderiam citar como bastante problemáticas que precisam evoluir? Antes da resposta, eu só quero esclarecer quem está ouvindo, assistindo, se você ouviu algum barulho durante esse podcast, um ruído de fundo, são as obras aqui ao lado da reforma da Casa da Cultura, e convenhamos, é um barulho bom de ouvir, né? Isso significa delícia. que a obra está fluindo, está andando, em breve nós teremos esse espaço histórico da cidade totalmente recuperado e entregue de volta para a população. Agora, quem fala primeiro? Ana Flávia? Pode Por ser. favor, então você, Ana Flávia. Na minha visão, né? Eu acredito que acho que o principal problema que a gente tem realmente é a terceirização da responsabilidade, né? O ser humano ele tem essa predisposição em terceirizar a responsabilidade. Então ele vê um animal sofrendo maus tratos, ou um animal abandonado, ele não quer pegar aquele animal, cuidar, muitas vezes castrar e colocar para uma adoção, dar um lar temporário ou realmente adotá-lo definitivamente. Ele quer terceirizar a responsabilidade. Viu um animal ali numa situação de maus tratos? O bem-estar resolve. Uma ONG resolve. A comissão resolve. Entendeu? Então, assim, o principal problema que, pelo menos eu lido hoje, é essa questão das pessoas me procurarem muito, querendo saber o que eu faço. Aí a gente orienta, né, de acordo com as leis daqui de Araraquara, com as políticas públicas, né, e muitas vezes o que tem para fazer ali é a pessoa realmente pegar, recolher aquele animal, conseguir um lar temporário, cuidar, né, levar num veterinário, fazer uma castração, que isso é uma coisa que a gente conscientiza muito. Se a pessoa ela não consegue ficar com o animal, pelo menos ajude no controle populacional. Tem muitos animais que a gente pode pegar, a gente tem o SED, né? Acho que depois a Carol pode até falar num próximo bloco aqui melhor sobre isso, mas que a gente pega um animal de rua, a gente castra, né? O poder público mesmo castra, né? E devolve para o ambiente dele. Isso daí já vai ajudar no controle populacional, mas as pessoas elas não querem ter nenhum trabalho, não querem ter nenhuma responsabilidade, querem terceirizar isso, né? E muitas vezes quando a gente fala, olha, não entra no protocolo do bem-estar para recolhimento, as ONGs estão lotadas, né? As ONGs não estão recebendo assim animal, a torta direita, né? Como a gente fala. Aí a gente fala assim, então pega o animal, recolhe, cuida dele, né? Vamos fazer uma campanha de adoção, eu te ajudo com publicação, né? Com divulgação. Não, eu não tenho como, então vou deixar aqui. Então, assim, Ninguém nunca pode. Isso é uma situação muito triste que a gente lida o tempo todo. Então, eu acho que o principal problema é isso. As pessoas querem sempre terceirizar a responsabilidade. Elas nunca querem fazer o papel dela de cidadão, de cidadã, também dentro da causa animal e ajudar um animal, né? Sem ter que passar isso para o bem-estar, para uma ONG, para a comissão. Carol, alguma observação? Tenho sim. Eu acho que pode ter até uma mudança legislativa no termo, porque eu fiquei pensando nisso esses dias. Protocolo de recolhimento. A gente recolhe lixo, a gente recolhe coisa. Acho que podia mudar para protocolo de acolhimento. Né? Sim. Acho que ficaria mais adequado. Faz sentido, Carol. Né? Acho que é mais adequado. Faz sentido. Então é o seguinte, Araraquara existe esse protocolo desde 2012. Para que ele existe? Ele existe para dar suporte a animais errantes que precisam de suporte veterinário. Então, animais atropelados, agônicos, fêmeas no cio ou prenhe e filhotes, sem tutor.
Fora dessas condições, não é viável, porque senão a gente voltaria lá na época da carrocinha, que esses dias eu estava lendo a legislação de 95, né, que é uma legislação de 95 que fala da carrocinha, que não podia ter nenhum animal em via pública e que uma das alternativas era o sacrifício. 95 tinha legislação, anterior a isso não tinha carrocinha. Exatamente. Né? Eu achei o sacrifício dos animais das mais variadas formas possíveis. Você ouvia falar que ia fazer sabão, inclusive, né? Tem gente que pergunta isso até hoje. Tem gente que pergunta isso até hoje, né? Tem gente que pergunta isso até hoje. Então, não, né? Não existe. O controle populacional é feito através da castração e não através da eutanásia. Inclusive, vamos reforçar que o controle populacional pela eutanásia ainda existia em âmbito nacional e foi sancionada uma lei em 2021 proibindo a eutanásia de animais nos centros de zoonoses do Brasil todo. É que o Estado de São Paulo trouxe uma legislação em 2008, né? E aí os estados, né? Porque a competência aí é concorrente com relação à legislação animal, e aí o Estado de São Paulo se regulamentou nesse sentido, proibindo a eutanásia como controle populacional. Em Araraquara tem a legislação, né, 827/2012, que veio depois daquele escândalo do cão Gabriel, que foi um animal que foi eutanasiado arbitrariamente na época de CCZ. E aí foi se institucionalizado esse protocolo. Muita gente questiona, muita gente reclama, porque acha que todo e qualquer animal na rua deveria ser resgatado, e aí foi o que a Luna já falou, a gente fomentaria o abandono, e ao invés de 650 animais, nós teríamos aí 10 mil. milhares, incontáveis animais. Então, as pessoas elas precisam, primeiro, Araraquara tem castração gratuita para a população que recebe até 3 salários mínimos. Basta fazer o cadastro. O cadastro pode ser feito no Bem-Estar, lá no Parque Pinheirinho, no térreo da Prefeitura, na subprefeitura da Vila, na subprefeitura de Selmidei. Fazer o cadastro, não demora para chamar, e aí a pessoa está fazendo a parte dela para que o animal dela não procrie e etc. Que mais que eu ia falar? Até me perdi um pouco, porque é tanta coisa para a gente falar. Então, eu falei da questão da mudança do nome de recolhimento para acolhimento, já que eles não são coisa. As pessoas precisam ter a responsabilidade de zelar por aqueles animais que elas têm dentro de casa. E o mais importante que eu já falei, enquanto a gente precisa da união de sociedade civil e poder público, porque não adianta querer que o Bem-Estar recolha todo e qualquer animal. Todo mundo pode ajudar um pouco. Eu falo que se cada um se dispusesse a fazer alguma coisa, se não fossem sempre as mesmas pessoas, esses protetores não estariam tão sobrecarregados como estão hoje. A gente vê hoje os espaços de pessoas que acolhem animais, tanto as associações juridicamente constituídas quanto os protetores independentes, está todo mundo lotado, está todo mundo esgotado, justamente porque são sempre os mesmos que auxiliam. Eles acabam dando suporte hoje em dia para aqueles animais que não estão no protocolo, né? E não tem problema você resgatar um animal que está no protocolo. Eu, muito antes de estar na coordenadoria, sou protetora há muitos anos, eu já resgatei vários animais que estariam no protocolo. Porém, ele vai ter muito mais chance sendo divulgado individualmente do que junto com 650 que estão lá. Porque as pessoas elas veem foto, tá para adoção, e passa. Já acostumaram a ver, já acostumaram, isso já entrou na rotina. Então, não se sensibiliza mais. Então, as pessoas precisam se conscientizar que todo mundo pode ajudar. Eu não posso colocar na minha casa. Ok, mas você pode doar uma carona, doar uma vacina, doar uma consulta. Todo mundo pode doar ração. Todo mundo pode ajudar um pouco. Se cada um fizer um pouco, com certeza a gente vai conseguir ajudar cada vez mais esses animais. E o principal também, fazer as denúncias da forma correta, né? Existe a ouvidoria do bem-estar animal, que é um canal específico para receber essas denúncias. Então, a pessoa pode ligar lá, denúncia só de Araraquara, que tem gente aqui da região que liga, mas a gente não atua em âmbito regional, só municipal. Então, é 3301-3130, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, né? De segunda a sexta. Repite o telefone, por favor. 3301-3130. 3301-3130. Segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A gente vai deixar as informações na descrição do podcast também, com o link para a cartilha do bem-estar animal, que é um PDF que tem compilado todos esses telefones que vão ser citados aqui até mais para frente. Então, a pessoa liga. É importante quem está vendo a situação ligar e não terceirizar, porque muitas vezes o fiscal precisa de alguns outros detalhes e a pessoa que denunciou por terceiro não vai saber fornecer. As denúncias são sigilosas. A gente só pede o nome da pessoa e o telefone para que o fiscal possa entrar em contato se necessário. Então, isso é um exercício de cidadania,
né? Porque tem gente que fala, eu não quero me envolver. Não, a gente precisa se envolver. A gente precisa se envolver. Os animais, eles não sabem falar, eles só têm a gente. Então, já que existem os meios adequados de denúncia, utilize, né, para que a fiscalização possa ir até o local, verificar. Muitas vezes a pessoa quer que vá na hora, né? O nosso corpo de funcionários é pequeno, são pessoas extremamente capacitadas, comprometidas e gostam muito do que fazem, mas todo mundo tem suas limitações, então os atendimentos são feitos por ordem de prioridade. Então, não dá para a gente chegar naquele lugar imediatamente na hora porque a pessoa deseja, porque um animal atropelado ele precisa ser atendido com urgência, e um animal que está dentro de um quintal, numa situação que precisa ser averiguado se é maus tratos ou não, é menos urgente. Então, nós somos o corpo de fiscal é pequeno, então eles vão na medida aí das prioridades, mas todas as denúncias são regularmente atendidas. E aí, se necessário, eu falo que a última fase da fiscalização, se necessário, culmina na apreensão, porém a finalização com êxito do trabalho do bem-estar é com a adoção. Então, o número de animais que tem entrado é muito superior ao número de animais adotados. Nós fazemos campanhas quinzenais no Cão Gabriel, mas a adoção ela é permanente. Se a pessoa for no bem-estar ou for na prestadora de serviço, que é o canil siciliano, ela vai ser atendida. Tem lá, eu duvido que vai ter um animal que não vai ter um animal que atenda as características e o comportamento que a pessoa, porque dentro de 650 é impossível. É impossível. Então, fica um apelo, né, para que essas pessoas abram seus corações para adotar animais adultos, machos, que são a maioria, né, pretos e caramelos, que é a cor que o canil fica no final. Porque os peludinhos, os pequenininhos, os mix de raça, todos esses vão muito rapidamente. Agora, os clássicos vira-latas caramelo, preto e machos, porte médio, são os que ficam lá e por gatos muitos também, né? anos. Em relação aos gatos pretos, ainda existe um preconceito muito grande. Muito grande. Né? O carijó também, eu percebo que fica. O carijó Escaminha, fica... os Escaminha. preto. Por incrível que pareça, frajola sobra muito, impressionante. Nós temos bastante lá, frajola e frajola, preto, escaminha. Frajola é o preto e branco, para quem e não o sabe, rajadinho. O rajadinho padrão, sabe? O rajadinho Tigradinho. cinza. Esses daí eu... As Agora... jaguatiricas. E aí tem aqueles que... E os gatos adultos também, Sim. né? Porque a gente sempre vê também as pessoas sempre priorizando os filhotes, né? Só que e acontece muito, né? O filhote ele tem aquela tendência a ser um pouco mais destruidor, né? Tanto gato quanto cachorro, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela pega o animal filhote e depois ela quer simplesmente devolver, porque o animal comeu algum sapato, porque o animal cresceu demais, porque o animal está fazendo muita arte, né? Isso é um motivo também que a gente tenta falar para as pessoas adotarem animais adultos, porque o animal adulto ele já tem ali um comportamento, né? Ele já tem ali um caráter mesmo dele ali já moldado, definido. Né? Então, as pessoas também voltarem os olhares para os animais adultos e para os animais idosos, que são sempre também os que ficam, né? Dos gatos também. A maior parte dos animais lá também são adultos. A maioria, a gente está ali entre o preto, o frajola e os escaminhas. A maior parte deles são... E, às vezes, a gente tem algum de grande porte também, né? Porque o bem-estar também faz o acolhimento aí de animais de grande porte que estão em situação de risco. Cavalo, tem algum cavalinho lá agora, não, Carol? Agora não. Agora não. Inclusive, a gente teve um endurecimento com relação foi em 2016, né, que foi proibida as carroças em Araraquara, com muita luta. E aqui dentro, aqui nesse espaço onde nós estamos eu conversando agora. Eu estava aqui. E foi bem legal, a mobilização foi muito emocionante, na verdade, uma construção, na época. né? Passou por uma construção, um processo que começou lá atrás com chipagem, com cuidados, com conscientização, sim, colete, e depois a gente, identificação. E depois a gente veio para realmente a proibição da... eu tomei. A gente veio com... A gente veio depois com a legislação realmente proibindo e dando prazo para as pessoas se adequarem. Sim. E a gente, às vezes, ainda tem, né? Eu acho que, na verdade, para a gente solucionar de vez essa questão de animal de grande porte em área urbana seria a proibição total de animal em área urbana, porque eu acho que não faz sentido nenhum o animal ficar em área urbana, mas isso é uma discussão com um pouco mais complexa. É uma construção. É uma construção a gente também. Chega lá. A nossa lei da tração, da proibição de veículo de animal como tração é de 2016, né? Passados aí 8 anos, a gente já conseguiu alguns avanços e aí devagar a gente vai construindo outros. E quando esses animais são acolhidos,
Eles passam por tratamento, pela chipagem, Sim. e depois a gente direciona para algumas pessoas que têm o espaço adequado para poder A mantê-los. Carol falou que o animal não fala, mas tem alguns que, quando só de olhar para a gente, tem, enfim, né, um diálogo todo ali construído, um pedido todo, às vezes, de desespero. Nós estamos com o podcast da Escola do Legislativo, o Abril Laranja, um mês voltado à prevenção da crueldade contra os animais, conversando com a advogada Carol Matos Galvão, coordenadora executiva do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Araraquara, e também a Ana Flávia Barreto, ela é presidente da comissão da OAB de Araraquara de Proteção e Defesa dos Animais. Nós vamos mudar um pouco a perspectiva, foi muito instigante falar de conscientização e educação, e ir para alguns assuntos complementares. E a gente pode começar a falar sobre o que a tecnologia pode ajudar no bem-estar animal. Onde entra a tecnologia na proteção animal, Carol? Bom, atualmente, principalmente na questão da chipagem, né, que ela, inclusive, não é nova aqui, né? O que é a chipagem? A chipagem, o chip, ele é do tamanho de um grão de arroz e ele é inserido no dorso do animal. E aí, quando passa o leitor, sai o número do chip, existe um cadastro municipal aqui em Araraquara, e dentro, quando esse cadastro ele é acessado por agentes públicos para não ter alteração, mas tem alguns protetores solicitando O leitor. O leitor para poder fazer a leitura e também o acesso ao sistema, né? E aí, dentro desse sistema, com o número do chip, sai todas as informações do animal. Quando ele foi castrado, idade, as características físicas e também os dados do tutor. Então, isso possibilita que esses animais voltem para os seus tutores, porque a gente sabe que fatalidades acontecem, quanto também esses tutores sejam responsabilizados caso eles estejam aí exercendo uma guarda irresponsável. A chipagem ela é obrigatória em Araraquara desde 2012. A colocação da chipagem é muito simples. Os animais castrados pela prefeitura no programa de castração gratuita, eles já saem chipados. Então, é muito importante. E também, assim, você previne problemas, né? A gente está falando aqui, inclusive, de animais de raça, que é muito comum quando a pessoa encontra um animal na rua, se é de raça, a pessoa recolhe. Se é vira-lata, deixa na rua, né? E aí, às vezes, a pessoa não quer devolver. Se o animal é chipado, fica muito simples você comprovar que você é o tutor daquele animal, porque aquele animal é chipado, tem todos os dados no sistema, esse animal é meu. Juridicamente, né, funciona também. muito bem. Se quiser garantir a sua tutela do animal, você tem a comprovação. Você tem a comprovação. Então, é muito importante. E também o uso aí, né, das redes sociais como forma de divulgação dos animais que estão aguardando uma família. Hoje em dia, a gente sabe que o mundo é Facebook, é Instagram e etc. Então, a gente tenta aí Pelo melhores... bem e pelo mal, né? Exato. Então, a gente tenta aí... tem muita gente que acaba querendo ganhar visibilidade em cima da desgraça dos animais, né? Mas, enfim, a gente tem tentado utilizar esses meios para conseguir divulgar os animais que temos. Lógico que é impossível, muita gente sugere, né? Por que não fotografar todos? Além da coordenadoria, além do trabalho na coordenadoria, eu sou voluntária, uma das criadoras daquele projeto Me Adote, onde se fotografam os animais para a gente conseguir expô-los. E não é simples fotografar um animal. Ele não fica ali parado, quietinho, imóvel, faz uma pose para você fotografar. Então, e a gente falando de um cenário de 650, onde ficam vários na mesma baia, isso pode promover um estresse muito grande ali. Então, tem que ter muito cuidado também quando a gente vai fazer esse tipo de fotografia. Até fica meu agradecimento aos voluntários do Amigo Bicho, que lá no Bem-Estar a gente tem esse programa de voluntariado que o pessoal passeia com os cães que ficam abrigados lá, só para a população entender. A gente tem uma parte dos cães abrigados no Bem-Estar e a maior parte na terceirizada, no Canil Siciliano. E aí a gente tem a maior parte dos gatos abrigados com a gente também. Então, temos um grupo de voluntários, fica até o convite quem quiser participar, que eles passeiam todos os dias com os animais que nós temos lá, com os cães, e alguns sobem lá para o gatil para fazer companhia para os gatos, porque eles também são muito carentes, mas eles não passeiam na coleira. Alguns passeiam, outros não. E aí, esses voluntários gentilmente fizeram algumas fotos dos animais lá e a gente postou. Então, a gente precisa muito dessa ajuda. E o pessoal da terceirizada, lá do Canil Siciliano,
uma das veterinárias lá do canil, ela também tem um pessoal lá que é todo, né, tecnológico. Eles fazem, né, às vezes, alguns vídeos dentro do tempo, porque a dinâmica de trabalho também é muito intensa em virtude da quantidade de animais que são resgatados diariamente. E aí a gente vai fazendo a divulgação na medida que nós conseguimos, porque é humanamente impossível a gente divulgar 650, ainda mais com a rotatividade que existe, né? Vamos falar agora da tutela responsável, o que cada pessoa precisa considerar antes de adotar. Eu começo com a Ana Flávia, por favor, Ana Flávia. A gente até passou um pouquinho sobre esse assunto por aqui, né? Que a pessoa, assim, antes de adotar, ela precisa primeiro ver se ela tem as condições, né, estruturais, né, e financeiras também para poder cuidar do animal, porque a gente sabe que o animal ele dá um certo gasto, né? Então, assim, estrutural, né? Se ela tem ali um ambiente em que o animal possa ser inserido, né? Que ele tenha segurança. Então, no caso de gatos, né? Uma casa que não tenha rota de fuga, né? Um apartamento que seja telado, né? Um animal de grande porte, ele precisa de ter um espaço, né? Para que ele possa ali exercer algumas atividades, correr, brincar. Então, primeiro analisar realmente a estrutura, né? Para que em que esse animal será inserido, e também as condições da pessoa oferecer o básico para o animal, para que ele tenha uma vida digna, que é uma ração de qualidade, né? Água sempre fresca, né? Sempre trocada, vacinas, veterinário, né, as consultas, né, para que ele possa sempre que ele precisar, ele possa estar passando pelas consultas, né, castração, apesar da Carol ter falado, nós temos, né, aqui no município a castração gratuita, né, e acho que é isso, né. Limpar bem os dentes e pensar quando viajar o que vai acontecer. Eu falo que tem que ter uma programação como um todo, porque o animal ele vive em média 15 anos. Ele faz parte da sua família, então você tem que ver, eu falo que além das condições, né, de estrutura, a questão da despesa, também as condições emocionais, porque eu vejo muita gente assim, eu gostaria de um filhote de porte pequeno. Primeiro que é impossível você determinar o tamanho de um filhote resgatado. Não tem como. Esse negócio de tamanho de pata é ilusório. O meu pequeno lá ficou grande pra caramba. Pois então, né? não tem como... Não tem como a gente garantir um tamanho que o animal vai ficar. E eu falo, eles crescem, eles não são bonsais, eles crescem. Então, muitas vezes, né, a pessoa precisa adota um adulto. Outro dia eu falei assim, gente, depois que eu passei a adotar animal adulto, eu falei, eu nem me imagino mais com filhote, porque os adultos são tão maravilhosos quanto. Tem gente que fala, não, mas ele vai crescer com a gente, vai criar identidade. Eu falei, o adulto também, ele se adapta muito bem, ele é muito grato porque ele está tendo aquela oportunidade. Então, as pessoas precisam pensar... Tem uma transformação na adoção. Sim, as pessoas né? precisam... Totalmente. As pessoas precisam pensar em tudo. Quem vai ficar com ele se eu viajar? Quem vai ficar com ele se eu morrer? Tem que pensar nisso, sim. Inclusive, adoções... existem alguns seguros, ultimamente. O pessoal tem divulgado alguns seguros, né? De quem vai cuidar daquele animal. O termo de adoção, que quando eu adotei a minha cachorra, tem o meu nome e tem o nome do meu marido, porque quem morrer antes fica responsável pela cachorra. A gente tem que pensar em tudo. É algo que está sendo exigido, né? Porque a gente, quando foi adotar a Leona aquela vez do bem-estar animal, ficou essa discussão. Eu falei, não, vamos deixar em você, porque o resto todo está no meu nome. A gente tem colocado como... Tem uma observação agora no termo para quem possa ficar responsável pelo animal. Mas a pessoa tem que pensar em tudo isso, porque... É um bichinho que vai depender de você por muitos anos. E independente, assim, se vai separar, se engravidou, se vai mudar. Porque se fosse um filho, diante de todas as adversidades, a pessoa levaria o filho para onde tivesse. E com o animal tem que ser exatamente o mesmo comportamento. Então, é complicado. A gente enfrenta algumas situações bastante delicadas, de, por exemplo, pessoas mais idosas irem adotar os animais, a gente faz esse tipo de abordagem. Mas tem que ser feita porque a família precisa pensar assim, né, como um todo. Como esse animal vai ficar caso eu viva menos que ele. E outra coisa que é muito importante levar em consideração também são custos de veterinário, porque a gente percebe muita gente adotando e tem problemas que você vai enfrentar com o animal, por exemplo, um problema ortopédico, o animal quebrou uma pata. Você não vai
gastar menos de R$ 2.000 com essa situação, entendeu? Então, você tem que estar preparado para isso, porque o que, infelizmente, ainda não temos um dispositivo de saúde 100% gratuito, né? O que temos hoje em dia é apenas o ambulatório do Pinheirinho aqui em Araraquara, que faz a consulta gratuita, mas a pessoa vai ter que pagar os insumos. Então, por exemplo, se você tiver um problema mais grave do animal se acidentar, quebrar alguma coisa, esses custos são do tutor. Não tem quem vai arcar com isso. Então, principalmente o pessoal que gosta de adotar animal de raça, aí vem mais uma das vantagens de você ter um animal sem a raça definida. Existem raças que elas são muito propensas a determinados tipos de problemáticas. Por exemplo, vou dar só um exemplo leve aqui. Golden Retriever e Rottweiler são cães que vai chegar a 8, 9 anos, a chance deles desenvolverem algum tipo de câncer é de 80%. E a displasia também. Ou animais como que os hoje a gente já tem, bracefálicos, a gente tem muitos animais que já são modificados em laboratório, Tipo, né? Pug, Bulldog, que assim, eles já vêm com um problema da respiração. Pitbull. Sim. A Pitbull, mais o Monster, que tem aquele focinho E, inclusive, chato. são animais que, mesmo que a pessoa entre na avaliação lá da hipossuficiência para fazer a castração, não pode, porque são animais que eles exigem a anestesia inalatória. E a castração gratuita ela é feita com anestesia injetável. Então, assim, a pessoa também, quando ela pega esse tipo de animal, ela tem que entender que, mesmo que ela tenha, né, que ela consiga comprovar que a renda dela é compatível, né, com a castração gratuita, né, para ela conseguir a castração gratuita, não tem como. Ela tem que castrar numa clínica, ou numa clínica credenciada, né, que a gente tem de baixo custo. Os baixos custos ainda utilizam a inalatória, por exemplo, a Siciliano. Né? Uhum. A pessoa ela vai gastar um valor menor do que ela gastaria numa clínica particular. O próprio ambulatório também faz castração de animal braquicefálico. Então, aí a pessoa precisa procurar, porque o que acontece? Mas vai pagar. Os braquicefálicos, a anatomia do rosto, da carinha deles, ela modificada geneticamente, então assim, a estrutura, eles respiram muito mal, tanto que existe até uma cirurgia agora no palato para melhorar a respiração e etc. Fora isso, que nem o Shih Tzu é o animal da moda, ele veio depois do Poodle, né? Os Poodles estão sumindo e agora tem os Shih Tzu. O Shih Tzu, além dele ser braquicefálico, ele tem muito problema nos olhos, de úlcera, daquela carne que cresce, que eu não sei o termo técnico. Ele tem lágrima ácida. Tem lágrima ácida e, assim, um Shih Tzu é um cachorro peludinho, exige tosa frequente, exige cuidado, pode ter problema de terrível. Pele, pode ter, né? Então, tem várias coisas, não é só, eu vou adotar... Não me deixa dormir. Porque ele é bonitinho. Um gênio ruim. Porque ele é bonitinho. Ruim, tanto que tem mas muito abandonado o Shih Tzu, por incrível que pareça. É uma raça que tem um alto índice de abandono. Ele só quer brincar. Mês passado a gente teve resgate de 2. E assim, péssimos cuidados. Nossa. Todos inosados, é bem triste. E aí eles ficam bastante traumatizados, né? Mas o gênio deles é por conta de onde eles, como eles foram criados e para quê, né? Eles e geralmente não castrados. Eles vêm lá do... Esqueci o país, gente. Eu esqueci agora. Mas eles podem ver, eles ficam em alerta o tempo inteiro para proteger o tutor. Então, eles são muito fiéis ao tutor. E não são todos assim que são muito amistosos, não. Mas, assim, eu respeito quem gosta da raça e tudo, mas as pessoas, é isso que a Luna falou, antes de adotar um animal de raça, procure saber as características daquela raça. Né? Eu tenho uma cachorra de raça adotada, uma labradora, ela vai fazer 13 anos, ela tem displasia, ela teve câncer, e aí ela, assim, na verdade, uma amiga minha comprou, ficou com ela 20 dias, e aí não deu conta, porque o labrador é um animal extremamente agitado e com muita energia. E aí, como eu já tinha uma labradora adotada, a gente adotou. Então, a gente teve uma época em casa que nós tivemos 2 labradoras com idade com diferença de 3 anos entre uma e outra, destruindo absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Sim. Nós ouvi, ao menos aqui várias vezes, falar sobre castração. Eu queria que alguém falasse sobre os benefícios da castração. Podemos tocar nesse assunto, Carol? Devemos. Os benefícios da castração. Devemos. Bom, a castração, primeiro, ela é o meio mais eficaz de controle populacional. Mas não é só isso. Não é só isso. A castração em fêmeas, ela
previne piometra, que é uma infecção gravíssima de útero que pode levar a óbito. E ela mata, previne, viu? Mata. Sim. Ela Constante. previne câncer de mama. Ela, nos machos, ela previne câncer de próstata. Ela melhora a questão da territorialidade, né, do macho querer ser territorialista, e mesmo a questão das brigas, dá uma acalmada. Então, assim, esse mito de que o animal engorda e etc. O animal engorda se você deixar comida para ele ali o tempo todo, e ele fica ocioso e ele vai querer comer. Inclusive, hoje tem as rações específicas, né, para animais castrados. Exatamente. Então, assim, ela é extremamente benéfica em vários sentidos. O que a gente vê de pessoas procurando ajuda na internet porque o animal está com piometra ou hidrometra, minha cachorra vai ter que fazer uma cirurgia às pressas. Se ela tivesse castrado, teria evitado tudo isso. Mesmo porque, quando vai se submeter a uma cirurgia de piometra ou hidrometra, não é garantido que aquele animal vai sobreviver, porque o risco do animal ter sepsia é muito grande. Aquilo pode romper dentro do animal e ele vira óbito. Então, assim, existe o programa de castração gratuita, ele está aí para a população que recebe até 3 salários mínimos. As pessoas precisam utilizar essa ferramenta, porque muitas vezes acontece da pessoa fazer o cadastro, ou ela não atende o telefone para a gente agendar, ou ela não vai. A gente não tem como fazer taxi dog, não tem como dar absolutamente tudo também, né? Então, a pessoa também precisa fazer um esforço da parte dela para levar o animal. Vale então, lembrar que dá para levar o animal no ônibus. Tem lei que permite. Sim. Vai com o caixorro na guia, o gatinho dentro da caixa de transporte. Então, por exemplo, se você não tem como ir até a terceirizada para levar o animal, existe essa opção do ônibus, sim, é viável, é permitido aqui na cidade. No estado todo tem uma lei estadual que permite o transporte de animais domésticos em ônibus, né? Então, as pessoas precisam fazer esse movimento de utilizar a ferramenta pública, porque aí o que acontece? Quando o animal fica doente, aí querem que o poder público resolva. E a responsabilidade do animal com o tutor é do tutor. Foi ele que voluntariamente adotou, foi ele que voluntariamente comprou, apesar de eu condenar o comércio de animais veementemente. Então, ele tem que ter a responsabilidade enquanto... a federação, os estados e municípios não conseguem se organizar para ter um SUS animal, que seria o ideal, né? Seria o ideal, mas ainda não existe. Muita gente fala dos hospitais veterinários que existem em São Paulo. Em São Paulo existem 4 hospitais veterinários com 80 senhas cada hospital. E qual o tamanho tamanho de São Paulo? Por uma cidade de mais de 11 milhões de pessoas, é suficiente? Não é. Então, não existe um serviço que a gente consiga dizer que funcione para todos ao mesmo tempo. É uma construção lenta, que a gente vai avançando devagar. Você falou de serviços que funcionem, então, como etapa final desse nosso podcast, acho que a gente podia falar das políticas públicas. Nós estamos aqui quem lidera uma política pública aqui na cidade, que é a Carol. Nós estamos aqui quem ajudou na construção de políticas públicas, que é a vereadora Luna. Nós estamos aqui também como ativista, que é a Ana Flávia. Enfim, tem o olhar a visão do direito, além do cuidado com os animais. E briga pela efetivação dessas políticas. Luta pela efetivação. É importante mencionar que a Ana Flávia é bem atuante também no Conselho Municipal. Ótimo, que a Carol também é, e que eu vim desse conselho também, né? Esse conselho é um... E quais são as principais políticas e como elas estão funcionando em Araraquara, Carol? Bom, o bem-estar animal ele tem algumas frentes principais, né, que é o canal de denúncia e fiscalização, né, que existe a ouvidoria, né, que a gente já vai depois deixar o contato novamente para que as pessoas façam as denúncias de maus tratos. Tem a castração gratuita para a população de renda até 3 salários mínimos, o programa de adoção, porque o êxito do trabalho só se dá com a adoção, e também temos as punições quando a fiscalização realmente constata que esses animais foram vítimas de maus tratos, as punições em âmbito administrativo e criminal, porque existem as multas administrativas e depois esses casos são encaminhados ao Ministério Público para que seja instaurado aí inquérito policial. E existem muitas representações em andamento, inclusive, infelizmente, mas existem por pessoas que maltrataram seus animais. E que mais? Temos o programa Amigo Bicho e temos também o controle populacional de animais errantes, que é o Captura, Esteriliza e Devolve. E aí eu vou fazer algumas ressalvas.
O SED, como ele é conhecido internacionalmente, ele é um protocolo internacional que ele foi criado principalmente por conta dos gatinhos que vivem em colônia, que são aqueles gatos ferais que não têm contato com o ser humano, e aí você não consegue chegar lá e falar: vem cá, gatinho, que eu vou te castrar. Ele é arisco, ele some. Então, o que foi instituído? Foi, né, foi até uma sugestão da Luna, né, Luna, através de um direcionamento de recursos, foi instituído o banco de gatoeira. Então, o Bem-Estar tem algumas gatoeiras para emprestar, porque a gente não tem como nós não temos como fazer campana para capturar animais. É muito lenta a captura de gato. Primeiro que é demorado. Segundo que as capturas de gatos, geralmente, elas são bem-sucedidas à noite. E terceiro, que teria que ter praticamente uma equipe por quarteirão para conseguir fazer isso, se todo mundo pedisse. Então, como que funciona? A pessoa precisa acionar o serviço da seguinte maneira: pedir averiguação de animais em colônia. Por que isso? Infelizmente, a partir do momento que a gente cria a política pública, tem muita gente que quer usar de forma indevida. Então, tem muitas pessoas querendo utilizar o protocolo SED para animais com tutor. E animal com tutor tem que fazer o cadastro de castração pela forma regular que eu já expliquei. O SED ele existe para animais sem tutor. Então, a pessoa aciona a ouvidoria dizendo que tem uma colônia de animais em tal lugar, a fiscalização vai até o local e vai dar todas as instruções para aquela pessoa. E aí, novamente, a importância da parceria da sociedade civil com o poder público, porque aí um cidadão fica responsável por aquela gatoeira, por armar a gatoeira e capturar esses gatos. Aí, aciona a ouvidoria, a equipe de captura faz o recolhimento desse animal, castra e devolve para o mesmo local. A cirurgia é minimamente invasiva, então, quem determina a volta do animal é entre 24 e 48 horas, a menos que ele apresente algum outro tipo de alteração, e aí ele volta para aquela comunidade. E o mais interessante dos gatos é que os gatos castrados de uma colônia não permitem que gatos não castrados ingressem. Então, você realmente consegue fazer aquele controle naquele espaço, colaborando para que não haja mais a procriação desenfreada. Então, o SED ele existe para isso, ele foi uma alteração legislativa muitíssimo importante, que tem funcionado, mas a gente precisa muito da colaboração e da honestidade da população que utiliza esse serviço, porque, infelizmente, nós já nos deparamos com casos em que o animal tinha tutor. E aí, isso configura um crime, né, que você está fazendo uma declaração em documento público, uma declaração falsa em documento público, e aí a coordenadoria é obrigada a tomar as medidas legais cabíveis. Ana Flávia, nós podemos considerar as leis que aqui na Câmara nós trataríamos como históricas, né, já estão cumprindo o seu objetivo, já passaram pela casa, foram aprovadas, que a do rodeio, a do fim do rodeio, da fim das carroças, a do circo também. Podemos considerar também como política pública essa já efetivada, já acontecendo? Sim, sim e não, né? É aquela questão, né? A gente tem as leis, né? Nós temos as leis. Araraquara aqui é uma cidade modelo em políticas públicas quando a gente fala de causa animal, né? A gente vê isso até pela questão de que muitas pessoas de outras regiões, Américo, Matão, Santa Lúcia, entram em contato com a gente, porque assim, na região aqui a gente não vê outras cidades, outros municípios que tenham políticas públicas, né, e que funcionam como aqui em Araraquara. Então, assim, é uma cidade modelo, né, mas as políticas públicas daqui funcionam para a cidade, né? Mas podemos melhorar. Podemos melhorar. Sempre. Podemos melhorar sempre, mas é aquela questão, né? A causa animal é de passinho em passinho, né? E também a gente precisa da colaboração também de outros, principalmente das pessoas, né, da população, e também de outros órgãos, né, que muitas vezes acabam aí causando empecilho para nós, e a colaboração em nível nacional também, que nem, por exemplo, aqui em Araraquara, como tem essa concorrência aí de criar as leis, né, quando a gente fala de causa animal, a gente tem, por exemplo, a lei que proíbe a soltura de fogos com estampidos, mas a gente não tem uma lei que proíbe a venda. Então, assim, existem coisas aí ainda que precisam ser melhoradas, né? E precisam ser melhoradas em âmbito nacional para que as políticas públicas aqui dentro do município também sejam efetivas. Então, assim, a gente proíbe
a soltura dos fogos, mas não existe uma lei que proíbe a venda dos fogos. Eu acho que é até importante você destacar o porquê que o município não pode regulamentar a proibição da venda, porque na hierarquia das leis, o município não pode Ele não atuar, tem competência para criar uma lei. A competência não é não quer fazer, a competência Exato, a competência não pode, legislativa sobre o assunto. A competência legislativa, por se tratar de um assunto de comercialização, não é competência do município. Ele não tem essa competência concorrente para proibir essa comercialização, é da União. Então, ele consegue proibir a soltura, mas ele não consegue proibir a venda. Ele consegue regular o volume, né, Exato. dos fogos, né? Tanto é que teve uma lei estadual que proibiu os fogos, a soltura de fogos com estampido em nível estadual. Aqui em São Paulo, né? Mas tinha um dispositivo proibindo a venda no estado. Caiu justamente por conta de não ser competência. Do Estado também não ser competente para a legislação. Mas eu creio que numa observação empírica a gente tem percebido cada vez menos ruído nas ocasiões. E cada vez né? mais a indignação e as denúncias da população de um modo geral. Já não é mais um espetáculo que as pessoas admirem. Já é uma situação que causa muito desconforto, muita indignação e que as pessoas precisam sim denunciar. Aí, até falo disso também, né? As pessoas falam assim, mas é impossível todo mundo tem celular com câmera. O maior fiscal é o vizinho. Porque, por exemplo, você está dentro da sua casa e você ouve, não tem como saber o direcionamento daquilo. Então, cada um tem que fazer a sua parte, porque o agente público não vai chegar na hora, a soltura é muito rápida. Então, as pessoas precisam se mobilizar, elas precisam se envolver, sim. A partir do momento que está tendo um desconforto, que tem uma legislação, ela tem que se envolver, sim. Por exemplo, eu faço muito um paralelo com a questão do cigarro. Antigamente, se fumava aqui dentro, se fumava dentro de gabinete de audiência, se fumava dentro de todos... Né? Era status social fumar. E aí veio a legislação. Então, veio a legislação. E aí as pessoas tiveram, sim. E hoje em dia, se tiver alguém fumando dentro de um espaço fechado, todo mundo vai falar, não pode, aponta e vai se indignar. E é isso que a gente tem que fazer com relação aos fogos também. Sim. Vale dizer, inclusive, que para a pauta animal isso também vale, porque, tipo assim, as pessoas meio que minimizam. É engraçado como esse comportamento vem muitas vezes do próprio denunciante. Ela acha porque o crime é contra um animal que não precisa fazer um boletim de ocorrência, que não precisa filmar. Porque como que você comprova um crime na justiça? Comprova. Com materialidade. Não tem outro jeito, com materialidade. E com animal, com fogos, com qualquer outra lei que esteja sendo transgredida, não vai ser diferente. Porque é o que eu vivo falando. Falar, até papagaio fala. Aí vai ficar a sua palavra contra da pessoa, e daí? Pronto, você perdeu, o juiz não vai considerar isso válido. Sendo assim que certas pessoas, infelizmente, não conseguem denunciar sequer para a polícia. Isso daí que eu fico indignada, porque tem coisa, outro ponto que é muito importante mencionar aqui, é que o bem-estar animal não tem poder de polícia. O bem-estar animal ele tem poder de uma fiscalização municipal, que consiste no seguinte: bate lá no portão, notifica a pessoa. Se a pessoa não quiser deixar eles entrarem, eles podem, obviamente, representar pelo Ministério Público, mas se for um problema urgente, quem que você vai chamar? É claro que é a polícia. Por isso que a gente tem que cobrar a polícia a cumprir o papel dela de polícia, de combater o crime de maltrato animal, que é constitucional, é federal, não é um negócio aqui de Araraquara, não é para o fiscal do bem-estar animal fazer as vezes de policial, ele não é polícia, como ele muita não tem gente nem arma. deseja muitas vezes, né? Achando Exato. que o fiscal vai invadir residência. Aqui a gente fala, na verdade, do dever de polícia, das atribuições da polícia em si, não do dever de polícia previsto lá na esfera administrativa, que é a questão da fiscalização, do poder-dever que o agente público possui, que isso é realmente da alçada da fiscalização. Mas o fiscal, ele não, muitas vezes a pessoa deseja que não, tem que invadir, tem que isso. O fiscal não vai fazer isso. O fiscal tem as suas limitações na sua atuação também, até pela própria segurança, porque existem casos em que, sim, eles são ameaçados, tem a integridade física ameaçada. Então, é muito importante esse suporte da autoridade policial que está ali para isso, para tanto resguardar aquele animal que está sendo vítima de maus tratos, quanto a atuação do agente público municipal.
Então, e as pessoas precisam se envolver, porque às vezes elas acham que ligando é o suficiente e que o fiscal tem que fazer absolutamente tudo. Então, precisa, assim... Eu falo que, por um lado, eu fico feliz porque é o resultado de um trabalho efetivo, né, que funciona. Sim. Depositam tanta confiança que criam muita expectativa em coisas que a gente tem as limitações de atuação. Mas, por outro lado, as pessoas precisam ter a noção e a consciência de que cada órgão tem a sua determinada atribuição. Inclusive bombeiros, né, Exato. Polícia Ambiental. Então, também saber separar, né, o que é de responsabilidade de cada um, da comissão, das ONGs, do bem-estar, do bombeiro, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Inclusive, na cartilha que a Luna falou, tem todos esses dados também, ela vai né? estar na descrição do vídeo, Quem pessoal. acionar, quem chamar em tal situação. E, assim, só para finalizar, eu queria perguntar para a Carol quantas denúncias foram apuradas esse ano? Porque tem muita gente que gosta de dizer que bem-estar animal não funciona, que não apura, mas em tempo real. Mas as pessoas precisam entender que eles estão lidando com informações pessoais, LGPD, eles não podem sair contando tudo que eles apuram aí. Né? Então, eu queria que a Carol trouxesse aí para a gente quantos protocolos foram atendidos esse ano. Até o momento, na rotina, foram 742 denúncias e, no plantão, 105 atendimentos. Crescendo. Então, crescendo. E aí vai falar que é um serviço que não funciona? Tá? Funciona. E desses, aí vamos ressaltar, dessas 742 denúncias, não significa que todas ensejaram recolhimento, não significa que todas eram reais, mas todas são apuradas. Os 105 casos registrados até o momento no plantão são de animais recolhidos. Nesse último mês, nós tivemos 171 animais resgatados, só no mês de abril. É muito animal. Então, a gente precisa, sim, de uma mobilização para que as pessoas adotem. Na última campanha de adoção, nenhum animal foi adotado. Nenhum animal foi adotado. Triste. Muito triste. É muito animal recolhido, ainda que nós tenhamos a política de castração, de conscientização, de tutela responsável. Sim. E tudo mais. Nós estamos chegando ao final desse podcast, tratando do bem-estar animal dentro do Abril. Abril azul. Laranja. Abril laranja, um mês voltado. É maio azul agora. É maio azul, é tanta cor, né? Que é maravilhoso isso. Um mês voltado à prevenção da crueldade contra os animais. Agradecer a Carol, agradecer também a Ana Flávia pela conscientização, pelo conhecimento, pelo carinho que trouxeram aqui ao lidar com esse tema, e pedir para vocês as considerações finais. Primeiro, Ana Flávia, por favor. Queria agradecer novamente, né, finalizando aqui. E eu acho que a mensagem que a gente precisa deixar mesmo é essa conscientização mesmo populacional, porque se cada um faz a sua parte, né, as coisas funcionam melhor. Então, assim, o ser humano, ele tendo essa conscientização, que ele também tem a sua responsabilidade dentro da causa animal, precisa começar daí. Então, a gente precisa realmente... A gente não precisa de uma reforma legislativa, a gente precisa de uma reforma cultural. Né, realmente quebrar essas barreiras que ainda existem sobre o animal como coisa, né? A gente nem chegou a falar muito aqui também sobre a questão da comercialização de animal e como isso influencia nos maus tratos, né? Mas então, assim, quando a gente perder essa cultura do animal como coisa, com certeza também cairá por terra essa questão da compra e venda, né? Do comércio mesmo do animal, utilização de matrizes, né? Enfim, desses maus tratos também que são causados não só os maus tratos de abandono, mas esses maus tratos, né, que são causados nesses canis clandestinos que tem a sua renda por meio da comercialização de animais. Então, a gente também nem chegou a falar muito sobre isso, mas é uma questão que ainda é difícil da gente combater. Né? Então, eu acho que isso também seria algo que as pessoas, deixando de ter essa cultura do animal como coisa, também passarão a adotar mais e, consequentemente, a gente terá menos canis aí usando... matrizes, né, e animais aí somente para procriação, sem qualquer tipo de dignidade. Então, eu acho que é mesmo a questão da gente começar sempre da conscientização humana, né, das pessoas realmente começarem a ver a causa animal como algo importante e não como algo sempre secundário ou menos importante que outras questões. Eu acho que isso é o principal. Né? E aí as coisas vão começar a funcionar, tanto a gente fala assim no dia a dia mesmo, né? Nessa questão de abandono e a questão de adoção, mas também na efetivação das leis.
Sua reflexão final, Carol? Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, poder falar um pouco sobre os cuidados com os animais, os direitos que eles têm, também as atribuições do bem-estar animal, para que as pessoas entendam quais são as reais atribuições do bem-estar animal. E a sociedade ela precisa entender o papel que desempenha com relação aos cuidados e às obrigações a partir do momento que nós domesticamos os animais, respeitá-los como seres individuais que são e colaborar, né, nas políticas públicas para que elas se tornem de fato efetivas, usando as ferramentas que o poder público oferece, né, tendo as responsabilidades que lhe compete também, para que a gente tenha realmente a construção de uma sociedade justa e igualitária, tanto para as pessoas quanto para os animais. Porque, infelizmente, o que a gente vê, a Ana Flávia falou da questão da comercialização, só existe abandono porque existe comércio. Né? Todos esses vira-latas, que a maioria, né, são os vira-latas, eles já foram lá na ancestralidade deles de alguma raça e aí, por alguma razão, foram procriando, viraram aí os SRDs, e as pessoas insistem, por status social, quererem comprar aquele bichinho peludinho, aquele bichinho isso, aquele bichinho aquilo, né, sem olhar realmente a essência que todo animal tem. E o dia que as pessoas verdadeiramente amarem os animais, independente da aparência deles e da raça deles, aí a gente pode começar a falar que está indo no caminho certo. Tá certo. A reflexão final da presidente da Escola do Legislativo, vereadora Luna Meyer. Esse para mim é um tema muito querido, foi o tema que me trouxe aqui, né? Me trouxe para a política. Eu costumo dizer que há 4 anos atrás eu era protetora e nunca pensava estar em política, né? E lidar com o bem-estar animal foi algo que me fez abrir muitos olhos para os problemas sociais, porque tipo, onde tem um animal em uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes você vai encontrar uma pessoa também, seja passando fome, seja sofrendo violência. Hoje mesmo a gente comentou aqui de um caso de uns animais em situação de abandono, de uma pessoa que foi também denunciada por violência, né? E o recado aqui para a sociedade é que realmente encare os crimes contra animais como crimes. É esse o pedido, porque se a sociedade entender isso e denunciar com a seriedade que isso pede, ao invés de achar que postar uma coisa aleatória no Facebook ou ligar num telefone sem ter prova nenhuma, sem ter argumento nenhum, vai resolver, eu tenho certeza que já vai mudar muita coisa, entendeu? Na responsabilidade de fazer a denúncia do jeito correto e de muitas vezes, por favor, gente, acionem a polícia. A polícia também, como instituição, precisa entender que os crimes contra animais são crimes. Infelizmente, por ser uma lei nova, não foi feita uma reciclagem correta, as forças policiais acabam falhando muito nesse aspecto e muitas vezes jogando para o bem-estar animal, que não tem poder de polícia. Então, fica esse pedido para a sociedade, realmente acionem a polícia para que ela entenda até a função dela nesse sentido. E você, falando em pedido à sociedade, um pedido que nós temos a fazer para a sociedade, para você que acompanhou este podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Araraquara, é pegar aquela setinha que tem lá embaixo e compartilhar, multiplicar essa informação que foi dada aqui, além, claro, de praticar tudo o que foi trazido aqui como conhecimento, como informação. Então, ajude também compartilhando este vídeo, e não só este, porque a Escola do Legislativo tem outros vídeos, outros conteúdos, outros podcasts também, tratando de vários outros temas na nossa sociedade, boa parte deles criados através de fóruns temáticos aqui na Câmara Municipal de Araraquara. Então, compartilhe e ajude a multiplicar essa informação. Nós estamos encerrando o podcast sobre o Abril Laranja. Abril Laranja, um mês voltado à prevenção da crueldade contra os animais. Gratidão, Carol, gratidão, Ana Flávia, Obrigada. também vereadora Luna Meyer, e obrigado também a você que está nos acompanhando. Até mais.